Fala galerinha, beleza? Galerinha, vamos para mais uma videoaula? Nessas videoaulas que eu vou gravar com vocês agora, eu quero falar com vocês a respeito dos diagramas de fase, que é uma continuação dos nossos estudos sobre os processos de mudança de fase. Nas videoaulas anteriores, o que nós fizemos? Nós estudamos as mudanças de fase sem levar em consideração a pressão no processo de mudança de fase, ou seja, nós consideramos somente a quantidade de calor que foi fornecida a um determinado corpo e a temperatura dessa substância. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos levar em consideração nesses processos de mudança de fase a pressão, já que ela influencia diretamente na mudança de fase de uma determinada substância. Beleza? Galerinha, vamos então para os nossos estudos a respeito do diagrama de fase, né? Como eu falei para vocês na nossa introdução, diagrama de fase nada mais é do que uma continuação dos nossos estudos sobre mudanças de fase. Só que para a gente estudar então esses diagramas de fase, a gente precisa entender que a pressão a qual uma determinada substância é submetida vai influenciar diretamente na mudança de fase. Então, por exemplo, a água que ao nível do mar ferve a 100 graus Celsius, se eu pegar essa mesma água, na mesma quantidade, no mesmo volume, e levar, por exemplo, para o topo de uma montanha, sei lá, no Monte Everest, por exemplo, essa água ela não vai ferver a 100 graus Celsius. Ela vai ferver numa temperatura menor do que 100 graus Celsius. E isso é estudado dentro do que a gente chama de diagramas de fase, beleza? Galerinha, então para a gente iniciar os nossos estudos, só uma parte, dando continuidade a essa introdução aqui, presta atenção. A temperatura de mudança de fase, ela vai depender da pressão na qual a substância se encontra, tá? Isso é fato, beleza? Pega em consideração, leva em consideração o que eu dei de exemplo da água, tá? A água ao nível do mar ferve a 100, beleza? Se eu não tiver ao nível do mar, essa temperatura de ebulição da água vai mudar. Beleza? Então a gente tem que levar isso em consideração. A mesma coisa vale para o gelo. Se o gelo funde a 0 graus Celsius em uma atmosfera, ou seja, ao nível do mar, se eu alterar essa pressão, ele pode fundir abaixo de 0 graus Celsius ou acima de 0 graus Celsius. Tá? Então isso vai depender da pressão na qual ela se encontra. Então o que a gente vai estudar nos diagramas de fase? Nós vamos analisar de uma maneira geral a dependência que há entre a temperatura de mudança de fase e a pressão na qual essa substância se encontra. Belezinha? Pessoal, então para a gente iniciar os nossos estudos a respeito dos diagramas de fase, a primeira coisa que a gente precisa entender, o que são esses benditos diagramas de fase? Como que eu posso definir um diagrama de fase? O diagrama de fase, ele nada mais é do que um gráfico, do que um diagrama que mostra a influência da pressão no processo de mudança de fase. Beleza? Então, ou seja, todo diagrama de fase ele é representado como sendo um gráfico da pressão em função da temperatura. Beleza? E uma coisa muito importante, essa temperatura ela tem que ser sempre dada em Kelvin. A gente vai sempre utilizar a temperatura no sistema internacional. Beleza? E uma coisa que vocês precisam entender com relação aos diagramas de fase das substâncias é o seguinte. A grande maioria das substâncias, elas seguem um padrão. Beleza? Então, ou seja, se você pegar a maior parte dessas substâncias, 90% dessas substâncias, o diagrama de fase ele vai ter essa cara aqui. Ó, tá? Então, ou seja, a grande maioria das substâncias, o diagrama de fase dessas substâncias, ele vai apresentar essa cara. Mas tem algumas outras substâncias que nós chamamos de exceções, que é o bismuto, o antimônio, a água, beleza? O diagrama de fase deles é diferente, beleza? Então ele vai apresentar essa cara aqui, beleza? Então a gente vai estudar dois tipos de diagrama de fase. Um diagrama de fase que leva em consideração a maior parte das substâncias, que é esse primeiro diagrama, e um segundo diagrama de fase, que é o diagrama das exceções, tá? Como a água, o bismuto, o antimônio, o ferro, beleza? Que vai apresentar essa segunda cara aqui, belezinha? Galerinha, então vamos estudar então o nosso primeiro diagrama, que é o diagrama de fases da maioria das substâncias, a maior parte das substâncias vai apresentar
esse tipo aqui de diagrama, tá? Então eu vou falar aqui com vocês de alguns pontos importantes que esse diagrama vai apresentar. Primeiro ponto que a gente tem que falar. Esse diagrama ele vai ser sempre dividido em 4 regiões distintas. Uma região na qual eu vou ter a substância na fase sólida, uma região na fase líquida, uma região que vai apresentar o estado de vapor e uma região que vai apresentar o estado de gás. Tá? Eu vou falar para vocês a diferença entre o vapor e o gás. Então, todo o diagrama de fase ele vai ter sempre 4 regiões distintas. A região onde a substância se encontra no estado sólido, líquido, vapor e gás. Segundo ponto que a gente vai ter, que a gente vai analisar nesse diagrama, é esse pontinho aqui, ó, bem no centro do diagrama, que a gente chama de ponto T. Esse ponto T, ele representa o que nós chamamos de ponto tríplice. O que é esse ponto tríplice? O ponto tríplice é um ponto no qual a substância se encontra nos 3 estados físicos ao mesmo tempo. Então, ou seja, se eu tiver uma determinada substância que se encontra no ponto tríplice, significa dizer que ela está no estado sólido, no estado líquido e no estado de vapor ao mesmo tempo. Beleza? Aí você vira para mim e fala o seguinte: Davidson, isso não existe, tá? Eu vou mostrar para vocês que existe. Olha aqui. Pessoal, então a ideia é o seguinte, é mostrar para vocês que dependendo da situação que a gente tiver, dependendo das condições que a gente tiver de pressão e temperatura, eu consigo ter sim uma determinada substância no que a gente chama de ponto tríplice. Então nesse experimento aqui, eu estou mostrando justamente isso, que numa situação de equilíbrio, né, ou seja, numa situação onde eu tenho pressão e temperatura controlada de forma bem específica, eu consigo ter, por exemplo, a água no que a gente chama de ponto tríplice, ou seja, na fase sólida, na fase líquida e na fase gasosa ao mesmo tempo. Olha para vocês verem. O que eu quero que vocês entendam, pessoal, com esse vídeo, com esse experimento? É que as substâncias elas vão apresentar um determinado ponto tríplice. Tá? Esse ponto tríplice ele depende de condições específicas, de pressão e temperatura. Então, quando eu tenho essas condições específicas de pressão e temperatura, eu consigo ter uma determinada substância nas 3 fases simultaneamente, sólido, líquido e vapor. Galerinha, o terceiro ponto que eu quero discutir com vocês é justamente esse aqui. Tá? Quando a gente fala em vapor e gás, tá? A gente considera isso como sendo a fase gasosa. Beleza? Então, quando nós falamos na fase gasosa, aqui nesse diagrama de fase, a gente considera que essa substância pode se encontrar no estado de vapor e no estado de gás. Qual que é a diferença, então, galerinha, entre o vapor e o gás? Então, presta atenção. Os dois são considerados a fase gasosa da matéria. Só que presta atenção. Vapor, uma substância, ela vai considerar como estando no estado de vapor quando essa substância está em equilíbrio com o líquido do qual ela foi feita. Beleza? O que isso significa? Isso significa dizer o seguinte, que se eu quero fazer com que esse vapor volte para o estado líquido, o que eu tenho que fazer? Eu preciso alterar ou a temperatura ou a pressão. Beleza? O que é diferente de um gás, que também é considerado a fase gasosa. Só que para esse gás ser liquefeito, eu tenho que alterar tanto a pressão quanto a temperatura simultaneamente. Então, o estado de vapor e o estado de gás são consideradas fases gasosas da matéria? São. Só que eles apresentam características diferentes. Beleza? Para o vapor se liquefazer, ou eu mexo na pressão, ou eu mexo na temperatura. Agora, para um gás ser liquefeito, o que eu preciso fazer? Eu preciso mexer em ambas as grandezas. Ou eu preciso mexer na temperatura e na pressão dessa massa gasosa. Belezinha? Galerinha, o quarto ponto que eu quero falar com vocês é justamente sobre isso, tá? Ou seja, no estado de vapor, se eu mantiver a temperatura desse gás constante, né, eu posso fazer com que esse gás passe para o estado líquido ou para o estado sólido. Isso vai depender da temperatura na qual ele se encontra. Então veja bem, vamos supor que eu tenho aqui um gás que esteja a essa temperatura aqui, ó. Beleza? Então, ou seja, ele tem essa pressão e essa temperatura aqui.
Se eu aumentar a pressão sobre ele, ou seja, se eu comprimir esse gás, o que vai acontecer? Se eu aumentar a pressão e mantiver a temperatura constante, eu faço com que esse gás passe para a fase sólida. Se eu pegar esse gás, mas agora aumentar a temperatura desse gás, fazendo com que ele tenha essa pressão e essa temperatura. Se eu aumentar a pressão sobre esse gás, o que vai acontecer? Se eu comprimir ele vai passar para a fase líquida. Então, ou seja, dependendo da temperatura que um determinado vapor esteja, se eu mantiver a temperatura constante e aumentar a pressão, comprimir esse gás, eu posso fazer com que esse gás passe para a fase líquida ou para a fase sólida. Aí vai depender da temperatura na qual ele se encontra. Então a gente tem que olhar o diagrama de fase, beleza? Galerinha, mas se ao invés do estado de vapor, eu tiver um estado de gás, por exemplo. Então, ou seja, o nosso quinto ponto, ele fala justamente sobre isso. Se eu tiver uma substância que esteja no estado de gás e não no estado de vapor, o que vai acontecer? Se eu mantiver a temperatura constante e comprimir esse gás, ou seja, aumentar a pressão sobre esse gás ou diminuir a pressão desse gás, o que vai acontecer? Nada. Então, se eu mantiver a temperatura desse gás constante, se eu aumentar a pressão ou diminuir a pressão, o que vai acontecer? Nada. A minha substância ela vai continuar no estado de gás. Então, ou seja, para mim fazer com uma determinada substância saia do estado de gás e passe para o estado líquido ou para o estado sólido, o que eu preciso fazer? Eu preciso alterar a pressão e a temperatura. Se eu alterar a pressão e mantiver a temperatura constante, essa substância vai continuar no estado gasoso, no estado de gás, beleza? Isso, galerinha, está relacionado com o nosso sexto ponto, que está relacionado a esse Czão aqui, ó, a esse Czinho aqui no nosso diagrama. Esse C no nosso diagrama, ele representa o que nós chamamos de ponto crítico. O que é o ponto crítico? O ponto crítico significa dizer que eu tenho uma substância acima desse ponto crítico, tanto para a temperatura quanto para a pressão, significa dizer que a minha substância se encontra somente na fase gasosa, somente no estado de gás, beleza? Então, ou seja, se eu tiver uma determinada substância e essa substância está acima do C, acima do ponto crítico, significa dizer que essa substância ela é um gás, beleza? E isso, pessoal, que eu acabei de falar com vocês, se relaciona com o nosso sétimo pontinho, que fala sobre a temperatura do ponto crítico, que é esse TC aqui no nosso diagrama de fase. Essa temperatura TC, esse TC representa a temperatura do ponto crítico. O que isso significa? Isso significa dizer o seguinte, que acima de TC, acima da temperatura do ponto crítico, a substância só pode se encontrar no estado gasoso. Ela vai se encontrar na fase de gás, independente da pressão a qual ela esteja. Então, se eu tenho uma determinada substância, essa substância está com uma temperatura maior do que a temperatura do ponto crítico, então significa dizer que essa substância está na fase de gás. Beleza? Pessoal, agora presta atenção nesse nosso oitavo pontinho aqui, que representa a característica de um diagrama de fase para substâncias normais. Para a maioria das substâncias, um aumento na pressão, ele indica também um aumento na temperatura de fusão e um aumento na temperatura de vaporização. Presta bastante atenção nisso aqui. Então, ou seja, aqui eu tenho a minha curva de fusão e aqui eu tenho a minha curva de vaporização. Olha para o nosso diagrama aqui. Para a maioria das substâncias, o que isso significa? Significa dizer o seguinte, que à medida que a minha pressão vai aumentando, o que vai acontecendo com a minha temperatura de fusão? Ela também vai aumentando, beleza? Então, ou seja, à medida que a minha pressão aumenta, a minha temperatura de fusão também vai aumentar, beleza? Isso vale também para a curva de vaporização. À medida que a minha pressão aumenta, a minha curva de vaporização, a minha temperatura de vaporização também vai aumentar. Beleza? Isso acontece para a maioria das substâncias, tá? As exceções, isso vai apresentar uma mudança que eu vou falar com vocês na próxima videoaula.
Galerinha, e para a gente encerrar, o nosso último pontinho, que é característica dos diagramas de fase. A maioria das substâncias, quando sofre um processo de fusão, o que acontece com o volume dessa substância? O volume vai aumentar, beleza? Então, ou seja, para a maior parte das substâncias, durante o processo de fusão, o volume da substância aumenta, o que não acontece para as exceções, que eu vou falar com vocês na nossa próxima videoaula, beleza? Galerinha, eu vou encerrar aqui então essa nossa primeira parte dos nossos estudos sobre diagrama de fase, onde nós falamos sobre as substâncias normais, e eu volto numa próxima videoaula para a gente falar sobre as exceções, o diagrama de fase de substâncias como a água, o bismuto, o antimônio e o ferro. Belezinha? Pessoal, abraço, fica com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau. You now